Quero falar, a Federação Paulista de Futebol já assumiu que errou, né, a respeito do gol do São Paulo. Eu não quero falar nisso, que eu fico com raiva. O que adianta falar que errou, escreveu cartinha lá pro São Paulo, escreveu cartinha para todos, O que adianta? Errou já. Palmeiras ganhou do São Paulo num pênalti que não existiu, e daí o Palmeiras foi pra frente. Devia anular o jogo, não é mesmo? Assim, falando francamente, independente do seu time, não é mesmo? Se acontecesse com o seu time, o que adianta falar que errou, que não houve realmente o pênalti, ia continuar do jeito que foi? Tinha que ter anulado o jogo, voltado o jogo de novo, né? E feito tudo bonitinho, não é mesmo, bebê? Mas já que isso não aconteceu, então não adianta nada ficar se justificando. E aproveitando que nós estamos falando sobre futebol, eu sei que muitas mulheres aqui odeiam futebol, detestam futebol, mas a gente é entre aspas, tá? É um escândalo mesmo, né, no futebol brasileiro, tá? Anteontem a seleção foi massacrada, né, pisoteada pela seleção argentina, que venceu por 4-1. E aí, galera, veio aí um jogador, eu tinha até anotado ali, né? Tá aí o vídeo, que eu te mandei, foi até no Léo Dias. Eu tava vendo o Donos da Bola, o craque Neto, e aí mostrou a declaração de um jogador. Deixa eu ver se eu acho aqui. Procura lá achei. Lá no Donos da Bola, né, que é um programa que é apresentado pelo craque Neto, ele pegou uma declaração do Maurício Santos, que é ex-zagueiro do Palmeiras, isso mesmo. E ele estava em um podcast, né? Você não sai daí, gente. Não sai daí, que você, homem e mulher, tem que saber disso. E ele fez uma declaração, né, bombástica a respeito da CBF e da seleção brasileira. É isso aí, não sai daí. Ele falou que as vagas na seleção brasileira, que você compra a escalação lá. Então o jogador quer ser da seleção brasileira, o empresário vai lá e compra essa escalação. Foi essa a declaração de Maurício Santos, ex-zagueiro do Palmeiras. Aí a gente vai linkando uma coisa com a outra e a gente vê que realmente tem algo estranho, não é? Por que jogadores que, né, não são nem conhecidos, né, jogadores que não têm uma capacidade para estar dentro de uma seleção brasileira, são convocados? Não é isso? Por quê? Por que esses jogadores são convocados? Se eles não têm capacidade, existem jogadores muito melhores do que aqueles que estão na seleção brasileira e eles estão lá. E o Maurício Santos, ex-zagueiro do Palmeiras, deu essa declaração que caiu como uma bomba. O craque Neto mostrou no Donos da Bola. O Léo Dias soltou também. Cadê? Seria isso? Deixa eu ver. Não. Isso aí são as críticas, né, da derrota da seleção brasileira. E você vai aparecer aí, deixa eu ver. Um atrás do outro. Não, vai lá, deixa eu ver. Galvão, Bueno. Não. Quando não for nada disso, aparecer um cara de boné aí, falando, né? Deixa eu ver. Vê aí, Léo Dias, depois disso tudo. Vai vendo. Eu sei aonde tá. Põe aí no Léo Dias. Esse cara de boné? É isso mesmo, Aline. A Aline é rápida no gatilho. É rápida. Como editoras pagavam as rádios para promover a atriz. Eu acho que é muito pior, né? Porque a gente está falando sobre uma seleção brasileira. E quando um jogador de futebol teve uma proposta como essa, né? Tinha que pagar não sei quantos milhões para ele ir para um time na Inglaterra, ele tinha que ter uma participação na seleção brasileira e tinha que pagar.
E aí a gente vai linkando uma coisa a outra, como eu disse pra vocês. Né? A gente começa a desconfiar. Por que que tá o jogador que é muito melhor não tá lá na seleção e esse Zé Ruela tá lá na seleção? Não é mesmo? Por quê, né? E aí, né? Olha só aqui a declaração, né, do jogador. Do jogador Maurício Santos, ó, ele conta direitinho como que é. Fui sondado pelo Manchester United, né? Tive proposta, tive Como que várias faz para coisas. aumentar isso aqui? Abri até a Setinha, setinha. Peraí, põe aqui, aumenta pra mim. Ele fala que ele foi sondado pelo Manchester United, né? Tati Vaz, muito obrigado pelo seu valeu. Assista os vídeos do Frank para você poder entender, Rafa, o porquê nem a polícia ajuda ele, pois até a polícia trabalha com o PCC. É muita sujeira. E fora os políticos, ele deu o nome de vários. Adoro vocês da França. É verdade, Tati. Um beijo pra você, muito obrigado e um beijo a toda a galera, todo o povo francês, não é mesmo? A gente viu esse caso, né, daquele do Fritz Bach, né, que foi assassinado no aeroporto. A gente viu isso, né? A polícia completamente comprada, militar, civil, todo mundo agindo ali, sendo pago, né, por uma facção e levando aquele cara ali a óbito numa operação assim descarada no meio Deixa de lado, assim. do aeroporto. Não, é isso. Aqui de Vertical. lado. Isso. Horizontal, aliás. Isso, vamos lá. Olha só a declaração. Isso aqui você pegou lá no Léo Dias? Depois você. Olha só. fui sondado pelo Manchester United, né? Tive proposta, consegui. tive várias coisas. Vou abrir até algo aqui para vocês que não convém a gente ficar falando muito, mas é importante, né? Tive proposta do Manchester United, só que eu não podia ser contratado porque eu não tinha 8 convocações pela seleção brasileira. E o Manchester United tinha feito uma proposta de 12 milhões de libras. E eu só poderia ir para lá se eu tivesse uma proposta de 20 milhões de libras, ou 8 convocações para a seleção principal. E aí, na época, um empresário muito grande me procurou, muito grande mesmo. Eu acredito que é ainda empresário de um dos maiores jogadores do mundo ainda, que está jogando ainda. Me procurou e falou, ó, dá pra gente dar um jeito nisso, dá pra gente oferecer um dinheiro ali para determinadas pessoas e começar a ser convocado para a seleção brasileira. E eu falei, não, meu propósito não é esse, eu quero ir por mérito, eu não quero ir por esquema, por favor. E na época era muito dinheiro, eu não tinha esse dinheiro tinha que tirar de mim, né? Eu falei, não, eu prefiro chegar onde Deus quer, de uma forma limpa, sincera e honesta, do que mexer com coisa errada. Vocês viram isso, gente? Que absurdo, né? Denunciado por um jogador de futebol que recebeu a proposta, né? Se ele quisesse ser convocado, bastaria, né, pagar alguns milhões, né, de dólares, né? O empresário pagaria algumas pessoas que automaticamente fariam com que ele fosse convocado. E aí a gente tem realmente o entendimento. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês que aconteceu, tá, naquela Copa que foi aqui no Brasil. Foi quando? Foi 2018? Contra a Alemanha? Não. Mas foi antes, foi bem antes que a gente recebeu aquele telefonema. Foi bem antes, né, daquele fatídico 7-1, né, em que a Alemanha faturou aquela Copa aqui no Brasil. Acho que foi 2018 ou 2014, né? Deixa eu ver aqui. A gente vai ver, que eu não lembro direitinho. Eu acho que foi 2018, não lembro, ou 2014, um dos dois Em aí. 2018 você estava na Fazenda. Então não foi. Então foi em 2014 mesmo que a Copa foi aqui. 2014, 8 de Isso. E aí o que que aconteceu? Estou eu lá, na nossa casinha, na nossa humilde casa, né? E aí ele me ligou um brother meu e a gente começou a conversar. Né? Isso aqui, gente, isso aqui é uma porrada o que eu vou falar pra vocês, tá bom? E é a mais pura verdade. Acho que eu já comentei
isso em algum podcast meu aqui também, tá? Mas não foi, não teve a devida atenção que deveria ter tido, tá? É uma porrada, tá exclusivo isso aqui para vocês. Eu estou conversando com o meu amigo, que ele mexe com muito galera do futebol aí, tudo. Eu tô falando para ele, porra, brother, vai dar Brasil e tal, papapá. Ele falou, Rafa, você não sabe, isso era de noite, tá? Isso era de noite. E ele falou assim, ó, tá tendo uma reunião agora, lá na concentração do Brasil. Tem os patrocinadores, tem a galera da CBF, tem a FIFA, tem todo mundo. Isso ainda faltava, tá, gente? Uns 15 dias, 20 dias pra acabar a Copa. Mas aí, Né? foi Mineirão. Não, Não, meu o jogo, amor. você tá falando. Ah, tá. Eu tô falando da situação. Não tem nada a ver com o que você tá falando, meu bebê. E aí a gente tava lá conversando. Ele falou, Rafa, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Tá? Tá tendo essa super reunião lá. Tá? Os jogadores estão chorando dentro lá da concentração do Brasil, que era em Teresópolis. E muitos já abandonaram a reunião, né? O Brasil vai ter que entregar o ouro. E olha isso, hein? Isso aí 10, 15 dias antes de acabar a Copa do Mundo. Tá? E ele falou assim, essa Copa é da Alemanha. A FIFA já vendeu a Copa para a Alemanha. O Brasil vai perder o jogo contra a Alemanha. E a Copa, quem leva são eles. Ninguém mais leva. Eles já compraram essa Copa e a Copa é dele. Eu falei, para, brother. Tô te falando, o fulano tá lá, tá chorando. Acabou de falar comigo chorando. Né? Acabou de falar comigo chorando e é isso aí. E quem não aceitar entregar lá o jogo, fazer tudo do jeito que a FIFA, a CBF e os patrocinadores, os grandes patrocinadores dos jogadores que patrocinam eles também em outros clubes, né? Tá ferrado. Os caras já falou que eles não jogam nem mais na Ferroviária ou no 15 de Piracicaba ou em qualquer lugar do mundo. Eles nunca mais vão jogar bola. E aí, gente, aconteceu tudo do jeito, né, que ele falou. Só que foi muito pior, né? Acho que os jogadores lá, né, acabaram entregando de um jeito muito pior. Ficou marcado aquele dia, aquele fatídico 7-1 que ninguém nunca, quem gosta de futebol, nunca mais vai esquecer. E agora vem esse jogador falando sobre isso. Um escândalo no futebol brasileiro, um escândalo no futebol mundial. Porque se acontece aqui, né, pode acontecer em qualquer outro lugar do mundo. E a gente entende, né, porque alguns jogadores com capacidade, com talento, não estão na seleção. Porque uma vaga na seleção, segundo Maurício Santos, é comprada. E vamos